Hoje eu vou falar sobre o fim das utopias e o começo do reino de Deus. É um assunto meio louco, né? Não vou entrar muito em área filosófica não, tá, gente? Mas esse tema me chamou muita atenção. Como eu falei para vocês, a gente está tendo a oportunidade, não sei quem segue um pouquinho o Cristo Vivo, há 15 dias atrás, nós estávamos em João Pessoa, numa conferência chamada Todos os Povos se Louvem, onde todas as missões estavam reunidas. O que é todas as missões? Não sei se vocês conhecem. A Jocum, Missão Amém. Quem mais? Fala aí para mim. Qual? M3. Tava, lógico, né? Tava as missões urbanas. Tava todo mundo. Paz, chama Paz. Não é paz, não é paz. É uma missão que é dentro das escolas. É uma missão internacional que é dentro das escolas. Muito interessante também. Quem mais? A missão Juvep, que evangeliza lá no sertão. Tinha a missão dos ribeirinhos, né? E foi legal demais porque teve aquele encontro de todo mundo, né? Onde a gente estava clamando e nós estamos tendo essa oportunidade de fazer esses ajuntamentos. Vai ter um agora em novembro aqui em Belo Horizonte, lá na Batista Central. Você vai ser o nosso convidado. E é um momento da igreja. Nós que somos jovens, somos fortes. Aquele que tem de 15 a 70 anos é jovem para mim, né? 80, né? É jovem e é um convite para você. É um convite para você estar junto. Quem não conhece, Todos os Povos se Louvem, é só entrar no site e lá tem todas as informações. É muito de Deus porque não é uma missão, como um movimento, né? Que é só uma bandeira. A gente reúne todas as bandeiras e proclamamos ao único que é digno de louvor. Amém? E eu venho pensado muito sobre o fim das utopias, o reino de Deus, aonde o reino de Deus tem que ir, aonde nós devemos chegar, que nós somos, né, estamos numa fase bem crítica, principalmente no nosso país, como temos vivido como cristão, como pessoas, né, que vivem numa sociedade cheio de não-me-toques, cheio de coisas, né, a todo momento, cheio de informações, né, cheio de decepções, e me veio essa meditando, né, um pouquinho sobre isso. E utopia, para quem não conhece, é a ideia da civilização ideal. Muita gente pensa que a utopia, para a utopia ideal, é uma fantasia, é uma coisa imaginária que não existe, não é? É um sonho ou um lugar que realmente não existe, é uma utopia, coisa qualquer da nossa mente. E gostaria que vocês, quem trouxe a Bíblia, abrisse lá em Isaías 61. Amém? E diz assim: o Espírito do Soberano, vou ler na versão NVI, tá? O Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Louco aqui, porque o livro de Isaías foi escrito 700 anos
ou aproximadamente 700 a 800 anos antes de Cristo, né? E isso aqui é uma promessa diante do quê? Uma promessa messiânica, né? Enviada ao Messias, declarando sobre o Messias. E se a gente for ver lá em Lucas 4, por favor, eu gostaria que você abrisse lá em Lucas 4. Nós vamos transitar nesses dois livros. Lucas 4, 14 e 21. Relata o início do ministério de Jesus, né? Onde a sua fama começava a se espalhar, aonde Jesus estava ali na região da Galileia, né? Onde o Espírito estava sobre ele, e aonde Jesus começou a fazer os seus sinais e maravilhas, e assim por diante. E diz assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume. Só uma pausa. Jesus estava, né, na região do norte, tá? Como todos sabem, Jesus nasceu em Belém, que é sul, né, da região de Israel, e ele vai para o norte. Jesus vai para o norte porque a família dele, José, é da região de Nazaré. E ele sai da Galileia, na região ali da Galileia, e vai para Nazaré, aonde o quê? Moravam os familiares dele, os chegados de Jesus. Seguindo. E ele levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. E ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos os olhavam fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje cumpriu-se a escritura que acabaram de ouvir. Imagina. Agora vamos imaginar essa cena. É muito louco, né? Imagina se a gente estivesse lá, né? Eu não queria ser um dos familiares de Jesus, não. Eu não queria estar em Nazaré nessa época, eu confesso. Eu queria ser, se eu estivesse naquela época, eu queria estar em outra região para ter notícia de Jesus. Eu não queria ser um dos familiares dele. Mas assim, aqui se cumpriu o que Isaías tinha acabado de falar. E então, ao ler a profecia, onde a cidade, na cidade que ele foi criado, guri, na infância, na adolescência e na sua juventude, onde todos os finais de semana ele estava lá na sinagoga, como todas as nossas rotinas estamos aqui, imagina toda quinta-feira, todo sábado, todo domingo, onde, né, pessoas já te viram, né, como você era na infância, né, catarrento, né, zoando na escola dominical, né, cheio de zoeira. E Jesus era humano, era Deus, mas ele era humano. Todo mundo conhecia, sabia de onde ele era, de onde ele veio. E engraçado, e ele fala e todo mundo se espanta. Uau! Eu acho que era aquela sensação de, é isso mesmo? Pô, o que é isso? Aquela mistura de sentimentos, sabe? De eles estão ansiando, eu estou ansiando o Messias, o ungido de Deus, aquele que foi prometido para nós. Nós lemos sempre do livro do profeta Isaías, outros que proclamaram Jeremias, Davi mesmo proclamou sobre o Messias. E aí, cara, é esse cara mesmo? E eles entram em conflito, né? E no verso seguinte, se você perceber, todos falavam bem dele,
no verso 22. E estavam admirados com a palavra de graça que saía dos seus lábios. E aí, com essa maravilhosa informação que nós temos até agora, o Senhor declara diante da sociedade, dos seus e de todos aqueles cristãos que estavam reunidos, duas coisas. Declara a sua identidade e a sua missão. Quando trabalhamos dentro de uma utopia, de uma ilusão, nós não trabalhamos diante de uma identidade e de uma missão, porque ela é farsa. Mas quando trouxemos o começo do reino de Deus para nossas vidas, ou para onde que seja, nós começamos a trabalhar dentro de uma perspectiva que se chama identidade e missão. E Jesus declara a sua missão, porque Ele declarou que o Espírito, aquele que é ungido de Deus, certo? A sua identidade, e declarou a sua missão. Qual era a missão de Jesus? Qual era a missão de Jesus? Pregar as boas novas aos pobres, libertar, recuperar, né? Andar com aquele que é abatido. Ou você está deprimido, ou vem cá. E Jesus declara a sua missão. E que é gostoso receber algo de Jesus, né? Estávamos aqui nessa adoração aqui tão maravilhosa. Eu fiquei lembrando como é gostoso receber algo de Deus, né? Se pudéssemos ficar aqui a noite toda só declarando, seja exaltado, seja exaltado. Que vai chegar um dia que a gente só vai declarar, tu és santo, santo, santo. Não é verdade? E como é gostoso receber algo de Jesus. Quando você recebe algo, você não sai maravilhado, você sai igual, né? O seu ar fica, né? Parece que não vem, parece que você, né? É além de que você encontrar aquela paixão que você tanto esperava, né? É além de algo mais. Mas existiu um ponto culminante aqui. Por quê? Porque às vezes estamos aqui ou estamos em qualquer lugar, o Senhor quer entregar algo para nós, mas diante do que ocorreu aqui, que era a nossa dúvida, que foi a dúvida e o questionamento. Às vezes não recebemos, não deixamos Deus entrar, né? Eu falo de mim mesmo, porque dessa rotina, né? Que eu sou um músico profissional também, então eu vivo muita gente fala ambiguidade, mas eu vivo no todo, que eu sou cristão lá, seja tocava, né, quando eu tocava na orquestra, eu era cristão lá na orquestra, eu era cristão, né, tocando com a Ana Nóbrega, Cristo Vivo, com o Samuel, mesmo pensamento, mesmo coração, não tinha essa ambiguidade. E às vezes, por quê? A dúvida entra no nosso coração, e é muito questionável, não sei porque eu falei isso, né? Mas tudo bem. A dúvida, voltando ao verso lá, entrou no verso 22, porque alguns perguntavam, se você continuar aí, ó, não é esse o filho de José? Porque há familiaridade. Quando a gente tem muita intimidade com alguém, né? A gente começa a questionar. Não é esse Samuca aí? Ele não era torcedor do Galo? É aquele louco lá, que estava lá na torcida lá do Galo doido? Uai, velho, como? Você está entendendo? Porque eu tenho familiaridade, eu conheço ele desde a época que a gente estudava no colegial. Então isso gera os questionamentos. E por que eu estou falando isso? Jesus quer nos dar algo a mais do que os nossos questionamentos. Porque tudo poderia mudar, eu sei que foi tudo propósito de Deus para haver tudo que aconteceu ali na Bíblia. Mas imagina se a escama dos olhos deles não só olhasse a circunstância aquela utopia, daquela imaginação que eles tinham de Jesus como um ser humano, como aquele que, né? E tirasse a escama dos olhos dele, como isso é o começo do reino de Deus. O Messias está aqui. O Messias estava com a gente na infância, na juventude, na área adulta. A gente não teria realmente essa história, seria outra história, não é verdade? Mas isso aconteceu para quê? Para Jesus mesmo, seguindo o versículo aí, 23, 24,
percebendo o questionamento deles, Jesus diz assim, ó: é claro que vocês me citarão esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo a verdade, nenhum profeta é aceito em tua casa. Jesus fica triste, indaga, porque podia vir qualquer outra pessoa aqui, se não fosse eu, ia fazer a mesma maravilha que eu fiz lá em Cafarnaum, ia fazer aqui em Nazaré, e aí todo mundo ia acreditar que seria o Messias, mas só porque a galera me conhece de anos. Veio o questionamento, veio a dúvida, veio aquela intimidade de eu perder o que é sagrado, o que é sublime. Eu estava vivendo com sublime, eu estava vivendo com sagrado e perdemos. Isso, muito de nós, só um parêntese aqui, antes de a gente entrar na parte da nossa missão, que é o quê? Muitas vezes a gente perde, né? A gente está aqui nessa adoração, estamos criando mais um novo estilo para criar uma nova cara no nosso culto do Cristo Vivo nas quintas-feiras, tal. Uma coisa mais aconchegante, trazendo as cadeiras, tal. A gente chega às vezes, tal. Deus quer dar, e aí vai dando todas as quintas-feiras algo novo para nós, e a gente fica acostumado. O pastor Vinícius já vai dar aquela série de mensagens. O Otton já vai falar alguma coisa bobeira lá. O louvor vai ser aquele louvor de sempre. E a gente acostuma com o sublime. A gente perde aquela familiaridade que nos impede ao começo do reino de Deus, a entrar no reino de Deus. E às vezes falta essa reverência, na qual eles passaram por isso. Mas voltando, falando da missão de Jesus dentro do reino, ele próprio declara: o Espírito do Senhor está sobre mim. E aqui ele está afirmando o que o Pai já tinha falado para ele, se a gente for perceber lá, antes no capítulo 3, no seu batismo, Deus declara o quê? Esse é meu filho amado. Ele já tinha declarado uma virtude para Deus, para Jesus, na qual ele nem precisou o quê? Não, eu tenho que mostrar que eu sou bom. Não. Se você perceber, Jesus foi chamado filho amado sem ele fazer um milagre, sem ele fazer um bem para alguém, sem ele dar os seus dízimos generosos, sem ele fazer nada, ele não precisava fazer nada para Deus. O Senhor já tinha declarado: você é meu filho amado. Por quê? Porque Deus nos ama independente do quê? Do que a gente pode fazer. Isso é um perfil do reino de Deus. O amor que a gente cantou aqui, o amor é perfil do quê? Do reino de Deus. Que amor é esse? Esse amor, eu te amo, que a gente fala, não. É um amor que muitas vezes a gente não entende, porque a gente está muito familiar com coisas com utopias, entendeu? Ditas, e ainda não desfrutamos desse amor real. E a minha identidade está ligada, a identidade de Jesus estava ligada com a missão de Jesus. Ele era filho, amado, não tinha feito nada, só tinha passado pelo deserto 40 dias. Imagina o contexto. E ele estava ali firme com a sua missão e identidade. E qual a posição que estamos hoje em relação a isso? Qual é a sua missão? Qual é a sua identidade dentro do reino de Deus? Ou vivemos uma utopia dentro do cristianismo? Ou vivemos uma utopia dentro da nossa sociedade? Porque o reino de Deus, ele veio para restaurar as 4 mortes que estávamos, dada por Adão. Qual a primeira? A nossa. Jesus veio sarar todas as nossas mortes. Nossa comunhão com Deus, nossa comunhão com o meio ambiente, nossa comunhão com o quê? Com o ser humano e a nossa comunhão psíquica. Existiam 4 mortes que foram dadas no Éden. Se você for lá estudar um pouquinho lá Gênesis, você vai ver
que existia, porque o homem tinha relacionamento com Deus, correto? Depois, o homem tinha relacionamento com o meio ambiente, era seu. Essa pampulha está podre aí, porque é nós que deixamos ela podre. Porque se realmente tivéssemos relacionamento com Deus, não estou dizendo que nós temos, mas se começasse a enxergar o reino de Deus no todo, não estaria, né, a gente pagando milhões e milhões para ser revitalizada. A gente não estaria no momento onde pessoas com problemas em depressão, problemas, né, da doença desse último século, tristeza profunda, né, pessoas que vivem ambiguidades num contexto cristão, a gente não teria isso. Por quê? Estaríamos vivendo o reino de Deus. Mas o Senhor chamou a gente para adquirir essa identidade, essa missão. Diga, eu tenho uma missão e está ligada à minha identidade. Qual é a sua identidade? Você é ungido de Deus. Amém? A partir do momento que você aceitou Jesus como Cristo, você, para mim, é ungido de Deus. Não é o pastor, não é o Vinícius Zulato, não é o pastor Pipe. Não, também. Lógico, né? Mas você também é ungido de Deus. Amém? E aí, que posição estamos? Que posição estamos diante da nossa missão? Volta lá para Isaías 61, por favor. E o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar a liberdade aos cativos. A nossa missão, ela consiste em algo a mais. Existe algo que dentro do que Isaías proferiu e Jesus declarou, nós, como vida de Deus, estamos dentro dessa mesma missão. Continuando aí, e libertação das trevas aos prisioneiros. Não sei se vocês percebem, há um bom tempo, eu me lembro, há um tempo atrás, a gente estudando um pouquinho, que eu queria fazer, estava entre música terapia e licenciatura ou bacharelado, né? Depois que eu voltei de missões, eu trabalhava com música, quis fazer uma graduação, né? E aí fui fazer pesquisa dentro das áreas. E engraçado que aconteceu algo muito engraçado. Estudando um pouquinho, eu fui estudar um pouquinho sobre música terapia, né? Não, é uma parada meio zen, deve ser yoga com música, né? Eu pensava que era uma coisa. Aí eu falei, não, eu acho que é música terapia. Minha esposa falou, tá amarrado, deve ser uma coisa de Satanás, tal. Eu, relaxa, meu bem, fica de boa aí. Se for, a gente vai redimir, que o Satanás não tem nada, ele não criou nada. Tudo foi... Quem é o pai da criação? É Jesus, cara. É Deus, soberano. E estudando um pouquinho, começou... Aí entra os psicólogos falando algo, né? Freud, fala, né? Qual o ponto crucial da matéria? Fala um pouco da doença dos últimos tempos. Qual é a doença? Depressão, né? Pessoas que estão incompletas. Aí começou a falar um monte de coisas, e eu comecei a observar, eu disse, cara, olha, interessante, eu pensava que era uma coisa totalmente zen, massagem, né? Você colocava uma música lá e vai tocando uma massagem pro cara. E a música terapia, para quem usa na parte legal, né? Que tem a parte legal, é uma parte libertadora, né? Libertadora. E estava ligado à missão, né? A missão. E você vê aqui que Jesus
que Isaías ele declara diante da profecia de Jesus depois. É um anúncio, porque hoje vivemos, pode conversar entre 10 pessoas. Não vou falar 8, mas 6 têm problemas. Não que isso é um problema, mas elas vivem aprisionadas nessas doenças desse último século. Pessoas que vivem em dependência de, não estou dizendo que remédio é errado, tal, mas pessoas que às vezes amarram essa doença como se fosse tudo para elas. Entendeu? Porque elas conseguem absorver a doença numa tal. E seguindo aqui a leitura, se você observar, dentro da nossa missão, que é proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, que é esse dia, a vinda de Jesus Cristo, para consolar todos que andam tristes, e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Se a gente for ver aqui, existem alguns verbos que são ditados dentro da nossa missão. Qual o verbo que é? Consolar. Outro verbo, se você for ver, coroar, alegrar e louvor. Consolar porque a nossa missão está dentro do consolo. Consolar as pessoas, independente de qualquer questionamento que ela faça. Coroar é o quê? Trazer aquelas pessoas um conceito que elas vão estar entrando no reino de Deus. Óleo de alegria, que esse óleo de alegria é o quê? É a unção da alegria. As pessoas, elas não vivem alegres, né? A gente pode entrar, muita gente fala, isso é só na Europa, nos Estados Unidos, eu nunca vivi isso, né? Para nesse meio, você entra no elevador, ninguém te chama, mas aqui no Brasil acontece isso. A gente entra no elevador no nosso, né? Põe lá. E aí? E aí, bom dia, beleza? É o óleo da alegria, está sobre a nossa cabeça. Amém? E o manto de louvor. O que é esse manto de louvor? O manto de louvor é uma roupagem que ela vai trazer para a pessoa aquela libertação do manto que ele estava vestindo. É um manto que vai trazer uma resposta para ela, uma nova veste de amor. O manto de louvor, ou veste de louvor, como aqui falam, né? Que muita gente confunde. Que louvor é esse? É aquele que a gente está tocando aqui? Não, não tem nada a ver louvor com a música. Música é uma coisa, louvor é outra coisa. Louvor, no meu entendimento, eu acho que é a resposta do nosso coração em relação à relação do amor de Deus. Eu acho. Louvor, vou declarar mais uma vez, é a resposta do nosso coração, porque nós estamos entregando, certo? A relação do amor de Deus. E veste de louvor é a revelação do amor de Deus, é a gente dando essa revelação àquele que está abatido, àquela pessoa que está triste, àquela pessoa que está precisando de algo mais. E a nossa identidade, ela está ligada à nossa missão. Por quê? Porque nós vamos ser chamados o quê? Segue aí comigo. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor. Diga, eu serei chamado carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. E eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros e renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas em geração em geração. Preste atenção, eu tenho vivido um momento meio de questionamento, por quê? Porque eu quero entender mais dessa justiça, não só pelo questionamento que estamos vivendo, mas para entrar mais fundo no reino de Deus. Porque eu não me contento só no reino de Deus, em falar, o reino de Deus é vindouro, o que há de vir. O reino de Deus tem que ser manifestado aqui, agora. E eu tenho vivido alguns questionamentos, tanto sociais, né? Por quê?
Porque a gente sabe como Paulo mesmo declara que o reino de Deus é o quê? Justiça, amor, paz e alegria. Não é verdade? Não é comida nem bebida. É justiça, paz, alegria no Espírito Santo. E eu tenho vivido momentos aqui, como cristão, como estamos vivendo esse começo do reino. Como estamos vivendo o reino de Deus aqui nessa terra. Estamos reconstruindo alguma coisa? Estamos restaurando algo? Estamos renovando algo? Deus está chamando a gente para redimir tudo. Eu creio. Um despertar da igreja para a gente redimir. Seja a cultura, seja a parte judiciária, seja a parte, né, aqueles que creem na ciência como, né, soberana. Deus quer redimir. Deus quer que nós, como cristãos, comece a reconstruir. E é engraçado porque muita gente, né, não sei, eu ainda sou universitário, né, e sempre vou querer ser universitário, que eu nunca vou querer sair da universidade. Minha mulher fala, você vai se formar quando? Eu disse, eu não sei. A faculdade de música eu estou quase sendo jubilado, porque eu já troquei de curso, já fiz licenciatura em música, já fiz bacharelado, já fiz licenciatura em instrumento. Aí o pessoal, eu já tranquei 1 milhão de vezes, porque por causa das viagens, né? Então dá conflito, porque passa 1 mês viajando, 2 meses viajando e tal. E estou fazendo novamente teologia. E a minha esposa já se formou em letras, vai fazer pós-graduação. Ela chega para mim, ô bicho, quando tu vai se formar? Não, não posso sair da sociedade. Né? Claro que vou me formar, né? Graças a Deus. Esse ano me formo em uma. Amém. Próximo ano me formo em outra. Mas assim, daqui a pouco vai completar 7 anos que eu já estou na universidade. Desde quando eu voltei da Bolívia, desde 2010. Próximo ano é 2017, né? Olha aí, 7 anos. Jesus Cristo, todo mundo quer sair, eu quero ficar, né? Por quê? Eu creio na remissão, da renovação, de eu ser como cristão, usando a minha arte para ser um renovador na área, entendeu? Eu creio, se você tem habilidade você trabalha com direito, Deus quer redimir você à sociedade. Deus quer reconstruir os muros do reino dele, para que tudo seja santo. Porque o Senhor te ungiu. É tua missão, é tua identidade. Ah, eu sou um empresário. É isso mesmo. É isso mesmo. Deus te chamou para isso. Você dentro né? Você é um empresário, você é um procurador, você é um advogado, você é um dentista, um enfermeiro, seja o que for, jornalista, Deus te chamou para uma identidade e uma missão. Qual é essa missão? Proclamar as boas novas. Libertar. Se a gente faz um culto lá fora, a gente vai ver pessoas necessitadas disso, ansiosas disso. Pessoas que estão ansiando por aqueles que não vivem na utopia, mas vivem o começo do reino de Deus. Que seja onde for, está vivendo o reino de Deus. Amém? Nós fomos chamados para restaurar, renovar e reconstruir. Neemias, né? Neemias, a gente vê que Neemias teve esse privilégio. Neemias, diante de uma notícia na qual ele não tinha vivenciado, mas diante de uma notícia, o seu coração se comoveu, seu coração entrou em contrito com o Espírito em relação à necessidade de reconstruir os muros e os portões, a cidade de Jerusalém. E qual está sendo diante da sua missão e da sua identidade hoje? O que você tem um desejo de reconstruir? Porque o Senhor te chamou para algo. Né? Porque você está, eu estou estudando, já estudei. Não, tudo que você faz
é um ser integral para algo. Você foi chamado para algo. Independente de onde você está, o que você está fazendo, você foi chamado para algo. Deus está te dando uma oportunidade para nós refletirmos hoje, que o reino dele seja estabelecido sobre as nossas vidas e que tenhamos um despertar no sentido de restaurar, trazer as boas novas, proclamar o ano aceitável, as boas novas, aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, levando a nossa identidade, a nossa missão, porque nós estamos vivendo não só os finais dos tempos, que começou lá em Atos, mas creio que temos que viver aquele chamado da grande comissão. Amém? Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment of the way. Sing with me how great is our God, and all will see